O Paulo não vai estar conosco hoje, porque retomou as aulas lá na faculdade, onde ele leciona. Então, quem vai conduzir hoje por aqui somos nós, tá bom? Hoje é o 6º São Paulo Trabalhista, né? Vamos falar aí de direitos humanos, né? Tudo que o GT de Direitos Humanos, conduzido pelo Leandro, produziu, pensando políticas públicas para a cidade de São Paulo, né? E é bom lembrar que antes dessa apresentação de hoje, essa é a 6ª, né? Houveram outras aí. Nós já tratamos de trabalho, de mobilidade urbana, de esporte e lazer, de políticas para mulheres, e há uma semana atrás, nós trouxemos também a apresentação da Rede Nossa São Paulo, né, sobre desigualdade. É um projeto Reage São Paulo virando o jogo da desigualdade, que traça um plano aí para diminuir a desigualdade na cidade de São Paulo até 2030, tá bom? Então, a dinâmica de hoje permanece a mesma dos encontros passados, né? Os apresentadores já sabem como funciona, são 45 minutos aproximadamente para a apresentação do tema, e as perguntas devem ser feitas pelo chat, certo? Por escrito. Eu queria avisar também que a partir da próxima semana serão 2 encontros semanais, a fim de adiantar a conclusão dessa série de apresentações. Os encontros passam a ser nos dias de terça e quinta-feira, sempre no mesmo horário, tá certo? Semana que vem nós temos na terça, às 19 horas, a apresentação do GT de Cultura, e na quinta, às 19 horas, a apresentação do GT de Desenvolvimento Econômico. Queria agora, antes de passar a palavra para o Leandro, para a Letícia, Érica e Neudes, passar a palavra para o presidente Neto, para ele saudar a todos. Obrigado, Jean. Eu queria agradecer o trabalho dos companheiros, espero que vocês que estão assistindo possam aproveitar bastante todo esse esforço que foi feito, um belo trabalho, e que a gente possa realmente usufruir dessas informações para incorporar, seja na nossa campanha individual de cada um, todos os pré-candidatos a vereadores, como também a gente possa levar para incorporar isso na proposta de governo PSB-PDT. Perfeito, Leandro? Obrigado. Letícia, quem mais? Érica e Neudes, é isso? São as 4 que estarão falando sobre esse assunto, é isso? Todos vocês, desde já, nosso muito obrigado por tudo isso que vocês estão nos apresentando hoje. Perfeito? Então, boa noite. Quem começa? É o Leandro? É o Leandro. Então, com a palavra, o Leandro. Alessandro, contigo, Leandro. Eu fiquei responsável por fazer a abertura, e aí o Leandro segue, né? Então, Letícia Gabriela faz a abertura. Boa noite. Aqui é tudo combinado, você viu que a gente acerta tudo. Sim, o importante é tudo com ele. Boa noite, companheiras e companheiros. É uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Agradeço a todos pela presença, né, e pela construção, juntos e juntas. Hoje eu estou aqui para poder falar um pouquinho mais da construção dentro do GT de Direitos Humanos, que está sendo coordenado pelo Leandro e por mim, que estou colaborando. Na verdade, quem está conduzindo muito mais é o Leandro. Eu estou aí na retaguarda de ajudar na construção. E falar de direitos humanos é falar de humanos. Dentro dessa pasta, a gente viu a importância da gente tratar as questões das especificidades e das interseccionalidades. Então, aqui no GT de Direitos Humanos, trazendo como proposta primordial essa construção, de falar dos avanços e da construção, mas também de falar das minorias que ocupam essa discussão. Então, dentro da proposta do GT, nós temos o grupo, né, do movimento negro, que está sendo representado pela Neudes, temos o grupo
que fala um pouquinho da pessoa deficiente, que tem sido tratado pela Érica, temos o grupo da diversidade, temos vários grupos que apresentam esse aspecto da inclusão que tem na questão dos direitos humanos. Eu, como faço parte da questão de gênero, que também perpassa por toda essa discussão, também estou nessa construção. E aí, hoje, a minha proposta aqui é mais de fazer essa abertura, né, e dizer um pouco mais, então, desse trabalhão, mas toda a parte de construção, então, vai ser dita pelo Leandro. Então, agradeço, saúdo aí meus companheiros que estão aí nessa fila para falar, e dizer que eu estou muito orgulhosa e honrada por fazer parte dessa construção junto com vocês. Muito obrigada. Bom, gente, então, primeiramente, eu quero agradecer ao Jean, em nome da Fundação Leonel Brizola Alberto Pascalini, ao nosso presidente Antônio Neto, pela presença. Já falei uma vez para o Neto, lá na reunião da Coordenadoria da Zona Oeste, que eu ia ficar muito feliz se a gente tivesse ele como candidato, porque o nosso programa de governo é o programa de governo mais avançado de São Paulo, com a melhor construção, inovador em muitas áreas, altamente técnico, e seria um grande prazer a gente ter uma gestão com essas pessoas que fizeram esse trabalho tão capacitadas. Antes de eu começar, eu vou primeiro pedir desculpa porque os cachorros do vizinho, eles estão soltos, tá? Então, se vocês ouvirem uma latição aqui, é por conta de que o meu vizinho, ele não prendeu os bichos. Antes, quando ele saía às 5 da manhã, ele já deixava eles soltos e eu tinha que acordar esse horário. Agora a gente conversou, mas ele está vindo à noite. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer a apresentação aqui para vocês, porque eu tenho uma séria dificuldade. Vocês estão vendo aí o que está aparecendo? Estão vendo, pessoal? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Tenho que apertar o compartilhar. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu não estou sabendo fazer isso aqui não, aqui no Google. Deixa eu ver. Ah, já sei. Vamos tentar por aqui. Apresentar uma janela. Será que é isso? É isso. Ah, pronto. Vamos ver se aparece. Me dê um ok aí se aparecer. Apareceu, Leandro. Tudo bem. Então vamos lá. Esse programa foi formulado a muitas mãos, em muitas cabeças, então ele foi um processo bem, embora curto, com pouco tempo, foi bem rico, contar com a participação das pessoas, a oportunidade de criar um programa de direitos humanos nessa reconstrução do PDT municipal, né, com tantas caras novas, tantas pessoas novas, dá a oportunidade para a gente de extrapolar um pouco o que as pessoas têm como normal quando vão construir um programa de governo. Ou seja, a gente teve a oportunidade de pensar um pouco fora da caixinha, acho que era um pouco essa ideia que a Fundação passou para a gente. Tá? Primeira questão que a gente traz é o contexto político da crise que nós vivemos hoje. Essa crise, ela tem dois âmbitos. O primeiro âmbito é que a crise sanitária mostra as estruturas das desigualdades brasileiras. Isso aqui é muito importante da gente pensar, porque a gente vai ver ao longo da apresentação como que os direitos humanos podem atuar nisso, porque a maioria dos gestores públicos não sabem muito bem o que são os direitos humanos, e acabam jogando, a secretaria acaba virando um depósito de pautas, e, na verdade, faz com que os agentes que estão lá dentro sejam, na prática,
seja um loteamento de cargos e não dá um norte específico e os objetivos da secretaria ficam muito perdidos, né? Então, para a gente pensar o contexto da prefeitura, primeiro, é importante a gente destacar a crise sanitária, que a gestão do Neto vai pegar aí após pandemia, que vai ser uma barra, né? As questões que a gente tem que tocar de forma especial nessa próxima gestão serão as básicas: saúde, educação, mobilidade, moradia, saneamento, segurança pública, e as específicas, que é a visão que a gente vai dar. Mulheres, negros, jovens, que são as coordenadorias que a gente tem, tá? É bom a gente saber que tudo isso não vem do nada. Já existe uma construção teórica e prática do que é direitos humanos. Primeiro, que os direitos humanos são um colchão de direitos que impossibilitam que maiorias de ocasião, como no caso que a gente está vendo do grupo do Bolsonaro, quando vira maioria, esses direitos impedem que esses grupos esmaguem os grupos mais vulneráveis, né? Então, a lei fica acima das vontades políticas. Isso, basicamente, são os direitos humanos. E eles já estão estruturados desde muito tempo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, Pacto de Direitos Civis e Políticos, Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Essa é a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos. E, atualmente, nós trabalhamos sobre as ODSs, que são os 17 temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com metas para a gente atingir para 2030. Tá? Antes de entrar nessas metas, eu vou colocar aqui duas questões que mostram... Estão ouvindo os cachorros? Os cachorros estão aqui. Que mostram a desigualdade de duas visões diferentes. A primeira é essa visão consolidada do Estado, aqui onde um comandante da rota diz que é diferente a abordagem nos jardins e na periferia, ou seja, o Estado entende a desigualdade social e age de forma desigual. E o segundo aqui é a escabrosa expectativa de vida que a gente tem em São Paulo, a diferença de expectativa de vida que a gente tem em São Paulo. Moema, 80 anos, e Cidade de Tiradentes, 57. 23 anos de diferença, que é sempre bom a gente lembrar, e a gente está vendo ao longo dessa nossa formação do programa, sempre esses dados aqui. Tá? Bom, então, diante dessa problemática, qual que é os nossos grandes desafios? Primeiro, por conta dessa ausência do Estado, é a gente ter uma legitimidade do Estado, da democracia, as pessoas entenderem que as instituições devem funcionar, ou funcionam, e garantem os seus direitos. Essa ilegitimidade gera uma crise na democracia que a gente está sentindo hoje muito com a questão da eleição do Bolsonaro, né? A segunda é a real inserção da população periférica na esfera dos direitos garantidos. A gente sabe que as classes médias e abastadas têm, de uma forma ou de outra, os seus direitos garantidos, mas uma grande parte da população está alienada desses direitos. Esse é um desafio que os direitos humanos têm, e a gente vai ver a forma como a gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Aqui, para quem não conhece, é a Agenda 2030, são 17 itens para compor um desenvolvimento sustentável de todos os indivíduos, de toda a humanidade. Aqui, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não está falando na possibilidade apenas de criar empresas, gerar trabalho, mas sim de fazer isso dentro de princípios que elevem a humanidade a um novo patamar. Então, aqui a gente vê claramente a erradicação da pobreza,
fome zero, saúde, educação, igualdade de gênero, água, saneamento, energia limpa, trabalho, redução das desigualdades, paz e justiça, vida, está tudo aqui. Né? Qual que é a característica principal? E aí a gente vai começar a entrar na característica dessa secretaria, que até hoje nenhum governo de esquerda ou de direita foi capaz de criar uma estrutura que desse um significado e uma função exata para os direitos humanos. A característica principal, além dela ser universal, né, ou seja, servir para todas as pessoas indistintamente, elas são interdependentes e interrelacionadas. Então, a gente tem que pensar a Secretaria de Direitos Humanos num modelo, num formato que seja a argamassa das demais secretarias. Né? Ou seja, que ela ligue as diversas ações das secretarias isoladas como uma forma de promover o desenvolvimento integral. Né? E isso é um desafio muito grande para a gente pensar um formato institucional que possibilite essa questão. Tá? Próximo. Bom, se a gente pensa em espaços de violação de direitos humanos, o principal espaço de violação é o que a gente chama de periferias. Periferias e periféricos num termo amplo, tá? Num termo social. São as pessoas que a gente enxerga na rua que são as periféricas, que estão em uma maior possibilidade de situação de vulnerabilidade. Né? Então, é um locus socialmente que a gente consegue mais ou menos saber quem que são essas pessoas andando na rua, né? Quem que é o detentor dos direitos e quem que não é, né? Através da sua cor, do seu gênero, da sua classe social. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar a periferia como um locus espacial, ou seja, as regiões da cidade que essas pessoas habitam e que a gente consegue perceber que são regiões mais vulneráveis, onde as políticas públicas chegam com menos intensidade. Essa aqui é a atual estrutura da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que nós vamos transformar de forma inédita quando a gente ganhar. O Neto vai ter o prazer de encaminhar para o Legislativo, para a Câmara, o projeto da criação de Secretaria das Periferias e Direitos Humanos, porque a gente vai colocar as periferias no centro das políticas públicas, certo, Neto? Eu não estou te vendo, mas espero que você esteja concordando. Certo. Garoto, gostei. Então, essa é a atual estrutura da Secretaria. O que eu posso dizer sobre ela? Ela é uma estrutura tradicional que não tem capacidade de entrar e de promover os direitos humanos como um todo, na sua forma transversal, que tanto é necessário para a gente poder dar efetividade para os direitos nas mais diversas áreas: saúde, educação, habitação, segurança, mobilidade. Por quê? Porque ela é pensada fora da estrutura das outras secretarias. Ela é pensada como uma estrutura única. Né? E essas coordenadorias que a gente está vendo em azul são centros isolados de políticas. Quando a gente tem governos mais progressistas, eles têm mais financiamento, mais capacidade de intervenção, e quando a gente tem menos, como é o caso atual, esses fóruns são esvaziados e são meros loteamentos políticos, né, para distribuição de cargos. Então, mas essas coordenadorias, elas são fundamentais para a gente promover direitos humanos. Né? E importante é que essa secretaria ela deve ter uma estrutura de agentes formados e especialistas. Tá? E agora eu vou entrar
no formato que aparentemente não dá muito voto, viu, né? Porque é uma estrutura interna da prefeitura que a gente precisa repensar, mas que provavelmente, se você se a gente conseguir fazer isso junto com a Câmara Municipal, provavelmente alguns prêmios internacionais de direitos humanos a gente pode ganhar por conta dessa novidade institucional que a gente quer implementar. Então, para que serve a Secretaria de Direitos Humanos? Primeiro, o que é direitos humanos? Direitos humanos é a promoção de respeito entre todos, né? Respeito aos direitos, através dos princípios da fraternidade, que é entender os outros como irmãos, e da solidariedade, que é ter, me fugiu a palavra, mas ter empatia pelo próximo, né? Sentir a dor do outro, né? Com o objetivo da busca da felicidade e dar condições, aí entre as políticas públicas, condições de pleno desenvolvimento do indivíduo. Qual que é o maior desafio? Como eu já falei, é criar uma estrutura institucional e um financiamento para essa estrutura que perpasse todas as secretarias e seja essa argamassa que introduz os objetivos de desenvolvimento sustentável em todas as demais secretarias, com criação de metas e objetivos, transversalidade, tendo controle das ações e dando recomendações, e um corpo de servidores especialistas. Aí eu quero entrar na parte mais importante da estrutura e da função da secretaria, que é novidade no Brasil, que é uma atuação em 2 níveis. O primeiro é uma atuação direta nos grupos mais vulneráveis, nas situações de vulnerabilidade. Então, a Coordenadoria dos Negros, dos deficientes, dos imigrantes, elas têm que ter uma discricionariedade, que a gente chama no direito, que é um poder de atuação do ator público, do representante público, um pouco mais maleável, um pouco mais amplo, para atuar em casos que a estrutura da prefeitura não está acostumada a lidar. Eu vou dar um exemplo, que foi o caso dos colombianos que ficaram semanas presos no aeroporto. Ah, doutor, mas isso aí é coisa da assistência social, dos imigrantes. Isso até é coisa da assistência social, mas a situação colocada ali é uma situação atípica. E ela é um ponto fundamental para a atuação das coordenadorias para desenvolver, para a partir daquela experiência, desenvolver políticas públicas que evitem que essas tragédias humanitárias aconteçam. Ou seja, você pegar aquele caso específico, né, através da ação direta das coordenadorias, específicas em suas áreas, e conseguir atender aquela vulnerabilidade imediata, mas traduzir aquela vulnerabilidade aquele atendimento para políticas públicas internas, né? As pessoas estavam precisando de comer lá naquele momento, lá no aeroporto. Realmente, elas precisavam comer. Mas a estrutura da assistência social, embora tenha alguns caminhos, ela nunca pensou que imigrantes estariam com fome no aeroporto daquela forma, né? Ou a gente pode pegar um caso de racismo, onde uma comunidade se mobiliza em torno disso e não tem aquela resposta institucional. A resposta que o Estado dá para esses casos é a resposta de segurança pública e não introduz dentro da atuação do Estado formas efetivas de resolver os problemas. Então, a Secretaria de Direitos Humanos, de Periferias e Direitos Humanos, ela tem essa dupla função. A primeira, atendimento desses casos vulneráveis especiais que a prefeitura não está pronta e acostumada. E a segunda é fazer coordenação de ações de longo prazo. Aí eu chamo aqui de estruturado e rígido. Ou seja,
aplicar as metas de desenvolvimento sustentável. Espero que eu tenha me feito entender, porque isso é fundamental, né? Aqui eu fiz uma tabelinha de problemas e soluções e os meios para a gente atingir esses problemas de acordo com a realidade hoje do município de São Paulo. Então, o primeiro problema que os direitos humanos enfrentam é o preconceito e desconhecimento dos direitos humanos. A gente sabe quem propaga esse tipo de desinformação há anos nas televisões, todos os dias, que direitos humanos é coisa de bandido. Então, a gente precisa fazer uma desestigmatização disso, e para isso, como meio para atingir essa solução, é uma campanha, né? A ausência de legitimidade do Estado, a solução é dar efetividade a políticas públicas garantidoras de direitos. E o meio é a gente ter a transversalidade efetiva da secretaria. Vamos lá, chegamos no ponto central. O que é uma transversalidade efetiva? Não existem experiências, de fato, que coloquem os direitos humanos numa transversalidade. De transversalidade existe, desculpa. Mas efetiva, não. Mas eu vou dar um exemplo de transversalidade efetiva, que aí a gente vai entender como os direitos humanos podem atuar. Por exemplo, o meio ambiente. Qualquer programa de obra estadual, municipal ou federal, ela precisa de uma licença ambiental, né? Isso é a transversalidade efetiva da Secretaria do Meio Ambiente nas outras secretarias. Ou seja, o fato dela dar um parecer ou fazer ou dar uma licença, né? Ou seja, atuar no âmbito da Secretaria de Obras, da Secretaria de Transportes, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, faz com que os parâmetros do meio ambiente sejam aplicados nessas outras secretarias de forma efetiva. E os direitos humanos têm a capacidade de fazer isso. Como, doutor? Horas. Se nós temos uma construção através das coordenadorias da política dos negros, da política das mulheres, da política das pessoas com deficiência, etc., né? Como que a gente vai aplicar aquilo na política de educação? Através do fato de que cada política pensada precisa de um parecer, né? Vou dar um exemplo que o pessoal tem mais na cabeça que vai entender. A habitação. Vamos construir habitação. Oba, todo mundo quer sua casa, beleza. A gente constrói a habitação e vamos distribuir para quem? Aí entra os objetivos de desenvolvimento sustentável. Quem são as chefes de família? São as mulheres. Então vamos dar a matrícula para as mulheres. Isso é um exemplo de como as pautas identitárias, as pautas setoriais podem influenciar numa política de habitação, por exemplo. Então, é mais ou menos isso que a gente precisa formatar. Não é uma ideia, não é uma proposta fechada com projeto de lei já escrito, não. A gente vai precisar pensar nisso quando o Neto ganhar. A gente vai precisar ajudar ele nessa formulação, tá? Outro problema é que o atendimento, em muitos lugares, é ruim, não é humanizado. Então, a gente vai pensar aí sim dá voto, viu, Neto? Uma política de formação dos servidores para um atendimento humanizado. Se a gente fizer isso nos servidores municipais, a gente vai fazer a maior política de formação em direitos humanos e atendimento humanizado da América Latina. Tá? E eu te vejo na ONU quando você receber o seu prêmio. A desconexão das coordenadorias pode ser resolvida com o alinhamento das práticas através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, inclusive, a gente não verificou nos nossos parceiros de chapa, né? Que foi uma das coisas que eu atentei na reunião anterior.
tá? E para a gente poder aplicar políticas públicas confiáveis e para que tudo isso aconteça, para que a gente saiba se a gente está atingindo ou não as metas de desenvolvimento, é preciso que a gente tenha, tanto pela sociedade civil como pelo controle do próprio município, uma criação de um aplicativo, metas de controle, critérios de controle, para que a gente possa ter essa interlocução com a população e, ao mesmo tempo, saber se a gente está evoluindo ou não, onde a gente precisa mudar. E essa parceria, esse diálogo que a gente está tendo com essas outras entidades, com a Rede Nossa São Paulo, é a cara desse foco da Secretaria de Direitos Humanos. Tá? Então, o que eu estava dizendo, formação em direitos humanos, promoção das coordenadorias, atendendo os casos específicos e fazendo o controle das políticas públicas das demais secretarias, e avaliação, que é o caso de como a gente vai desenvolver isso. Tá? É basicamente isso. Aqui estão as propostas. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Meu tempo está se esgotando, mas também estão se esgotando os slides. Aqui são as propostas. As propostas mais gerais, porque o documento original ficou com 40 folhas, salvo engano, e essas propostas aqui são as que a gente compilou como as mais importantes, não que as outras não sejam, mas as que dão maior visibilidade. Então, a criação da Secretaria Especial de Periferias e Direitos Humanos, a promoção das metas da Agenda 2030, da ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o maior programa de formação em direitos humanos e atendimento humanizado da América Latina, métrica, era essa palavra que eu estava procurando, métrica para avaliação de impacto social. Aí a gente pensou alguns programas para o pós-pandemia. Um deles é o Leve Sexta, ou seja, que as crianças e adolescentes que estudam, já não existe o Leve Leite, a gente pode criar um Leve Sexta para amenizar a fome do nosso povo. É um pouco mais caro que o Leve Leite? Mas a gente pode pensar em formas de financiamento de um programa desse que coloque tanto como critério para participação, tanto a presença em sala de aula, quanto a participação das mães e dos pais nos conselhos das escolas, né? Porque muitas crianças, aí isso sim é interseccionalidade, né? Muitas crianças, elas vão para a escola, mas a falta de nutrientes básicos fazem com que elas não consigam aprender, né? E a gente vai combater isso e vai combater a fome que a pandemia já está gerando nas comunidades, tá? Aí aqui tem outras propostas, rondas comunitárias, que tem a ver com a questão de segurança pública, que a gente formulou, eu participei da formulação, mas não por esse GT, pelo de segurança pública. Vamos lá. Aqui estão as outras propostas que eu quero destacar. Programa Criança Livre da Violência, que são mediadores nas escolas, agentes especializados em assistência social e psicologia para detectar problemas domésticos, abuso infantil, violência juvenil, etc. Ampliação do programa Transcidadania, que veio do pessoal da diversidade, capacitação para vulnerabilidade, para identificar os LGBTQIs e minorar as vulnerabilidades. Muitos deles, quando se percebem transexuais, eles acabam perdendo o contato social, sem perspectiva de futuro, indo para a venda do próprio corpo, né?
Então, essas são coisas importantes. Semana Preta, feiras pretas nas quebradas, que são todas propostas, programa Respeito às Crenças, que aí é outra novidade que a gente vai colocar, além da coordenadoria específica de periferias, a gente vai propor aqui a coordenadoria de liberdade religiosa, que é para promoção de respeito, não é para aparelhamento de igreja X ou Y, é para promoção de respeito de crenças, principalmente as religiões mais vulnerabilizadas, que são as de matriz africana, e a gente tem o PDT Axé aí para respaldar toda essa construção. Novas casas abertas, a situação das crianças de rua está aumentando e muito. Esse é um caso de vulnerabilidade específico que a Secretaria de Direitos Humanos pode atuar, ligando educação, assistência social, né, criando casas para atender essas crianças que estão em situação de rua. Né. Fortalecer o CRAI, vou passar rápido aqui, campanhas contra o trabalho precário e escravo, e aqui também uma outra proposta muito legal que surgiu, que é colocar em cada local de atendimento da prefeitura uma pessoa especialmente treinada para atender idosos e pessoas com deficiência, que a Érica vai falar mais para frente, tá? Aqui mais de Conselho Municipal, atendimento itinerante do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, contraturno paralímpico, tá? Agora, eu só vou falar das duas coordenadorias que são novidade. A primeira é a articulação das periferias. As periferias, nessa pandemia, estão dando um show no poder público. A auto-organização e as lideranças que estão surgindo, elas têm a capacidade de substituir o poder público, e por isso a gente tem que entender que elas devem ser inseridas na lógica do poder público municipal. Então, criar um conselho das periferias com representantes dessas pessoas é fazer com que a gente tenha a capacidade de fomentar projetos que vêm de lá, que são soluções que vêm desses espaços através de experiência prática, né? Um conselho que esteja diretamente, aí é o meu sonho, né? Vai depender de passar isso pelo nosso legislativo, esteja diretamente ligado com o prefeito e com os secretários, que possam formular e dialogar políticas públicas, seria o ideal, né? Então, essa criação dessa primeira coordenadoria é muito importante para a gente mudar a cara da Prefeitura de São Paulo e inserir isso efetivamente nos projetos de políticas públicas. E a segunda novidade é a da liberdade religiosa. A gente sabe que o aumento da intolerância religiosa se deu muito fortemente, é preciso, já existem espaços de troca de respeito interreligioso, inclusive a OAB, onde eu milito, sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui da subseção do Butantã. A OAB tem várias, já tem um trabalho que tenta conscientizar as pessoas do respeito às outras religiões, e para finalizar, eu quero dizer que isso aqui, muita gente quando ouve isso aqui fala, não, mas as igrejas vão entrar lá e vão aparelhar para promover sua própria igreja. Eu falo, realmente isso pode acontecer, mas isso pode acontecer em qualquer coordenadoria. Pode ser na dos negros, pode ser na das mulheres, pode ser nos dos deficientes, né? Entra o grupo lá e aparelha. O que a gente tem que trabalhar é para ter uma legislação que crie isso aqui, que garanta um espaço para cada tipo de religião, para que estruturalmente ela não seja criada que possa ser aparelhada por uma outra religião, tá bom? Eu vou passar, é isso aí, direitos humanos para todos. Eu vou passar a palavra para a Neudes e depois para a Érica, tá? Que vão falar
vão fazer uma breve análise da situação municipal, como estão as áreas respectivas, e depois vão falar um pouco das propostas. Tá? Eu vou pedir para elas que, como a gente combinou, 3 a 4 minutos. Tá? Da diversidade, a gente não conseguiu fazer um contato com a Gabriela. Ah, tá aí. Não. Bom, então vamos passando aí a gente vai andando. Tá? Primeiro, a Neudes. Boa noite a todos, obrigada, Leandro. Boa noite, presidente Antônio Neto, Alessandro, Bárbara, todo mundo, Etelma. Eu sou a Neudes Carvalho, eu sou presidenta municipal, eu estou presidenta municipal do Movimento Negro do PDT e eu estou vice-presidenta estadual do Movimento Negro do PDT também. A novidade para ajudar na construção do plano de governo, na verdade, foram os outros GTs, foram os outros grupos. Para quem não sabe, o Movimento Negro do PDT também completou 39 anos agora em junho e julho. Nós somos uma secretaria nacional. Portanto, aqui no município, nós também já somos uma secretaria municipal. E o nosso movimento ele é o primeiro no PDT a oferecer um curso de formação, que se chama o Curso de Políticas de Igualdade Racial, que, na verdade, é o eixo de oferecimento, de pensar, de formular todas e qualquer políticas públicas voltada para a plenitude, voltada para a população preta. Então, na verdade, qualquer plano de governo, qualquer proposta para a formulação de políticas públicas, acima de tudo, já está incluso nos eixos, os principais eixos, aqui pelo PDT, já oferecido há anos, né? E aí a gente passa desde as legislações de igualdade racial e ações, história da África, juventude negra, mortalidade e ações afirmativas, religiões de matriz africana, quilombos, saúde da população negra, diagnóstico e planos, mercado de trabalho, diagnóstico e tendências, educação, ensino fundamental e médio, Lei 10.639, mulher negra, a vulnerável das vulneráveis, a Lei 10.639 e a 11.645, o trabalho infantil. Então, na verdade, o Movimento Negro do PDT já tem um plano de governo por ser uma secretaria nacional do PDT, dentro do PDT. Então, a gente já oferece isso através do curso, já aproveitando o pessoal daqui da Fundação, por favor, nos ajudem a divulgar ainda mais. É um dos cursos mais acessados na ULB. A gente está revendo nos últimos meses, junto à Nacional do Movimento Negro, com Ivaldo Paixão e o ministro Manuel Dias. Temos um GT junto com o pessoal do Frente, tudo. Então, é importante divulgarmos cada vez mais. A nossa secretaria entra no próximo ano a todo vapor, já pensando nos eixos principais para a municipal, aqui para a capital. Então, é importante que todos, dentro do partido e fora, tenham acesso a essa informação. Salve, Jean, Bárbara, Leandro, ajuda a gente com isso também. Então, já pensando nisso, o que a gente pulou um pouquinho para oferecer também, além do que a gente já oferece do curso? Pensando principalmente na pandemia, a gente sabe que tudo piorou por conta da pandemia, mas as desigualdades que assolam a população preta vêm de muito antes, né? Então, a gente entende que para uma cidade mais justa, a gente precisa pensar sempre, e não esquecer daqui para frente, de falar do Pacto Federativo, porque a gente entende que a União já fez as obras estruturais do país e que é necessário a prefeitura ter maior, repassar, né, precisa entender, fazer estudo para repassar esses recursos para que, de fato, cheguem às periferias, que é onde, de fato, precisam, onde, de fato, o calo aperta, tá? A gente defende a revisão das linhas de ônibus, né? O que a gente fez nessas novas propostas? Só para resumir, porque não temos tempo. Interseccionamos com todos os GTs, a questão do transporte, da cultura, da saúde e do esporte, para além do plano que o nosso próprio curso, a nossa própria base do Movimento Negro já oferece. Passa, por exemplo, a isenção do IPTU e ISS a todos os pequenos comércios das áreas vulneráveis que estão nas periferias. Hoje, a Plenitude fomenta mais de 55% do comércio legal, né, do comércio local dentro das periferias. E são as populações pretas e as mulheres que tomam conta disso. Então, a gente também defendeu a questão do programa do AMA pela substituição e maior financiamento para as UBSs, que é, de fato, onde as populações pretas são atendidas nas periferias.
né? Democratizar os recursos da virada cultural, como o carnaval, visando tipos de inserção e isenção, porque, de fato, é a população preta que faz esse rolê andar. Então, foram algumas das propostas, a gente sabe que não tem tempo para isso, mas nós registramos junto ao Leandro, junto ao pessoal do GT de Recursos Humanos, é uma construção muito bacana. A população preta e a população feminina não é minoria, nós somos minorias políticas, mas nós somos maioria populacional. O PDT vem forte nessa mensagem, vem forte nessa construção, e é importante que os não pretos nos ajudem a reverberar ainda mais essa mensagem. Então, a Secretaria Municipal do Movimento Negro está disponível. Presidente, obrigada pela ajuda na construção. Leandro, Letícia, todo mundo que ajudou. A Secretaria Municipal do Movimento Negro está disponível, pessoal. Boa noite a todos. Beijo, presidente. Érica, por favor, fale um pouquinho da pessoa com deficiência. Olá, boa noite. Eu vou falar bem resumidamente, né? Nós temos uma quantidade, aproximadamente de 25% da população de São Paulo possui algum tipo de deficiência. Eu dei uma olhada agora para ver assim, o mapeamento atual, né? Porque nosso projeto ele tem um mapeamento do censo do IBGE, que foi feito já há alguns anos atrás, né? Então, nós temos hoje aproximadamente os 25% da nossa população com deficiência. E ainda existe muita exclusão na sociedade paulistana. Nós temos, em São Paulo, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Mas está dentro dos direitos humanos. Então, já existe a secretaria. Então, a proposta é estar chegando junto com essa secretaria para ver tudo o que está sendo feito, o que funciona, o que não funciona, e o que é que nós podemos melhorar no sentido da inclusão, da assistência mais direta aos deficientes, em todos os tipos, físicos, sensoriais, visuais, auditivos, né, mentais, etc. Aumentar a inclusão dos deficientes na cota, da contratação nos concursos, né, para que esses deficientes possam ter condições de vencer na vida, porque ainda existe também muito desconhecimento, né, do que é e o que nós deficientes podemos fazer. Falo nós deficientes porque eu estou dentro dessa classe, né? E ainda existe muito preconceito ao redor. Nós fizemos uma lista bem grande assim, de ações que podem ser desenvolvidas, né? Desde a inclusão na escola, da inclusão no atendimento direto ao deficiente, na disponibilidade das tecnologias assistivas, como legendas, como Libras, né? Calçadas com acessibilidade, né, para deficiente físico, enfim, todo o acompanhamento e o respeito que todas as pessoas com deficiências merecem, né? E que, infelizmente, ainda não existe realmente como deve ser. Né? Então, eu estou resumindo, porque são muitas coisas, né? O documento é grande. Então, para a gente sintetizar aqui, tá bom assim, Leandro? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que precise falar, né? Essa lei de cotas. Você podia dizer o que é nato e o que é adquirido nesse percentual de deficientes? Qual é o percentual? O que é nato? Pessoa que nasce com a deficiência porque a imensa maioria dos deles são filhos. Sim. Acidente, todas as coisas, não é isso? Mas assim, existem pessoas que nascem deficientes, outras adquirem ao longo da vida, né? Eu não nasci deficiente, eu adquiri ao longo da vida. Então, eu já sou oralizada, sou alfabetizada, eu não uso Libras, né? Estou falando de mim, assim, para vocês poderem ter uma ideia num caso específico, né? Então, a pessoa que
não nasceu cega, ela adquire a cegueira na sequência, ela já sabe o que é o mundo colorido, já sabe o que é o mundo visual, né? Mas, assim, uma pessoa que não nasceu, né? Ela tem um outro tipo de atendimento, né? E a pessoa que nasceu é diferente. Então, assim, ou seja, chegar junto dessa Secretaria da Pessoa com Deficiência para ver o que essas pessoas precisam, o que nós podemos fazer de mais efetivo e realmente aumentar a inclusão de verdade, né? Porque nós sabemos que muitos não têm condições de pagar uma assistência médica adequada, né? Muitos estão dentro de casa excluídos da sociedade, né? Muitos vão para a escola e não conseguem se desenvolver porque na escola não tem ainda assistência. Então, por exemplo, na minha escola tem uma pessoa que fica cuidando do deficiente na sala, mas nem todas as salas têm uma pessoa que cuida dos deficientes. E nem todos os professores conseguem fazer a inclusão do deficiente na sala de aula. Às vezes, esse deficiente fica lá no fundo da sala de aula, simplesmente só ali, ocupando espaço. Então, não é a inclusão verdadeira, é só estar junto. Então, a inclusão verdadeira é mais do que isso, né? Então, é nesse sentido. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, assim. Regularizar o serviço de transporte, né, a facilitar, diminuir a burocracia para conseguir os benefícios que essa pessoa tem direito, como bilhete único, cartão do deficiente, o Atende, né, o serviço de transporte, centro especializado de reabilitação, o esporte para pessoas com deficientes, né, o atendimento de saúde, para a oficina móvel, próteses, meios de auxiliar, né? Promover campanhas internas e externas para prevenir e evitar capacitismo. Promover política de deslocamento e mobilidade, né? Então, por exemplo, a gente viu outro dia na Secretaria de Esporte a deficiente que mora na periferia que veio até a Zona Sul para poder fazer o esporte. Então, a gente pode pensar que o esporte para deficiente pode estar em todos os lugares, em todas as regiões de São Paulo, para que esse deficiente da Zona Norte tenha também na Zona Norte, como tem na Zona Sul, como tem também na Zona Oeste, na Zona Leste, quanto mais próximo, né, das pessoas, melhor, né? Aumentar a sinalização, ampliar o número de semáforos sonoros, enfim, criar políticas públicas para ampliar o acesso das pessoas com deficiência em tudo, inclusive ao nível superior, a empregabilidade, diminuir deficiência, pessoas de deficiência em situação de rua, enfim, ter, sim, esse respeito pela pessoa, pelos direitos humanos das pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência. É isso, resumidamente. Jean? Muito bom. Queria só lembrar a todos e a todas que esse não é um produto concluído ainda, né? Tanto o GT de Direitos Humanos quanto os outros 11 GTs da Fundação ainda estão trabalhando e continuarão trabalhando na elaboração e no aperfeiçoamento dessas propostas de políticas públicas. Então, a gente convida sempre que tem oportunidade todos a participarem, certo? Procurem os coordenadores dos GTs. Essa semana nós vamos rodar aí nos grupos, para quem tiver interesse, um formulário com o nome de todos os GTs e os contatos dos seus respectivos coordenadores, para quem quiser aí estar se integrando nas discussões, tá certo? Leandro, eu e a Bárbara separamos aqui 3 perguntas e uma sugestão. Eu vou ler aqui as 3 perguntas para você, e para a Neudes, para a Érica, para a Letícia responderem, e depois, se surgir alguma outra, a gente faz aqui, tá bom? A primeira pergunta é do Jonas Duarte, né, sobre a Cracolândia. Ele quer saber como é que
a Secretaria de Direitos Humanos pode atuar para diminuir o desrespeito ao pessoal que vive ali na região da Cracolândia. Outra pergunta do André Duarte, né? Ele pergunta se a proposta de criação de uma eventual nova secretaria não poderia passar um recado equivocado para a sociedade, né, de inchamento da máquina pública. E o Marcelo Gutierrez quer saber como os direitos humanos podem produzir políticas aí para combater a perseguição religiosa. Por enquanto são essas três, e depois tem uma questão da Thelma, uma sugestão, na verdade. Tá bom, estou anotando aqui. Vamos por partes. Eu primeiro vou responder o André. André, a Secretaria de Direitos Humanos, ela já existe. A nossa ideia não é criar uma nova secretaria, uma de periferias e outra de direitos humanos. É fazer com que a Secretaria de Direitos Humanos, né, por existir uma maior vulnerabilidade dentro das periferias, ela seja focada na atuação das periferias, nas periferias e para os problemas das periferias. É fazer com que a Secretaria de Direitos Humanos seja denominada Secretaria Especial de Direitos Humanos e Periferias, ou Periferias e Direitos Humanos, para que todas as coordenadorias tenham foco de trabalho nos objetivos de desenvolvimento sustentado e, principalmente, foco de trabalho nos problemas das pessoas que são mais vulneráveis, que são o que a gente denomina conceitualmente aqui de periféricos. Então, não é uma criação de uma nova secretaria. Pelo contrário, essa secretaria, ela, pela transversalidade que a gente está pensando, ela é uma secretaria que vai economizar recursos, porque você não vai montar uma estrutura de secretaria com os funcionários, etc., e tal, própria. Você vai, porque isso é um problema da Secretaria de Direitos Humanos, não existem funcionários especialistas nas áreas, muitas vezes eles são deslocados de outras secretarias para compor de acordo com a vontade política. Então, isso você precisa formar, se você quiser ter uma política de Estado, mas eles vão atuar transversalmente nas secretarias. Então, eles vão estar nas demais secretarias, dando os pareceres e fazendo o controle das políticas públicas, vendo se elas estão de acordo com as políticas formuladas para as periferias, e se estão atingindo, se as políticas que estão sendo implementadas estão atingindo as metas, né? Então ela vai ser, pelo contrário, ela vai ser econômica, porque você não vai criar uma secretaria de educação, não. Você vai fazer ela com que ela seja transversal, né? Então você não vai precisar ter muitos quadros, né? Porque apenas alguns quadros nas demais secretarias observando o encaminhamento das políticas já vai ser o suficiente para que a gente tenha essa argamassa que eu falei, né? Que ligue, que faça a conexão efetiva entre as pautas dos negros, das mulheres, da juventude, com as políticas colocadas em cada secretaria de habitação, de saúde, etc. Né? A gente vai conseguir dar esse olhar sem gastar recursos. Cracolândia. A Cracolândia... Posso falar, Leandro, um pouquinho disso aí? Posso terminar as 3 perguntas? Tá bom, pode. Porque senão eu me perco. A Cracolândia, ela é um problema que virou um problema estrutural, né? A interseccionalidade, a transversalidade da Secretaria de Direitos Humanos, ela tem a capacidade, em primeiro lugar, de desconstruir que a Cracolândia seja um espaço
única e exclusivamente que o problema se resolve com segurança pública. Não é isso, né? O problema da Cracolândia, ele é de saúde, principalmente, né? Aliás, esse é o debate, um dos grandes debates nacionais, se a questão das drogas é de saúde ou de segurança, né? Mas a atuação nesses espaços de alta vulnerabilidade, essa atuação está prevista, sim, dentro daqueles dois fatores que eu coloquei para você. Um, de atuar nesses espaços de forma mais discricionária, ou seja, com maior amplitude de ação, para pensar as soluções. E dois, de trazer essas soluções para políticas públicas efetivas. Então, esse espaço que você citou é, sim, um espaço primordial da cidade de São Paulo, assim como a gente tem outros, espaços de imigrantes, espaços de refugiados, espaços das periferias sem nenhum atendimento, né? E situações específicas. A Cracolândia é um problema que já virou estrutural dentro. E a gente sabe por quê, né? Se não tem uma investigação que desmonte as quadrilhas, se não tem uma estrutura de saúde efetiva, a única coisa que a gente tem são as polícias militares que vão lá, dão uma geral, prendem alguém, tem abusos, etc., mas não resolvem o problema, né? Então, sim. A terceira era da perseguição das religiões. A Guarda Civil, ela é um instrumento, e a gente precisa pensar nisso aqui, ela é um instrumento legalmente, constitucionalmente, de promoção da guarda dos bens públicos municipais. Mas ela é um pouco mais do que isso. Ela tem um caráter de promover prevenção em segurança pública. E eu não estou falando de prevenção de botar luz em lugares mal iluminados, essa prevenção que as pessoas acham que é a correta em termos de segurança. Ela está falando de prevenção de identificar locais onde a ocorrência de crimes pode ser maior. E, dentro disso, a perseguição às religiões já é um dado da realidade, pois já aumentou os crimes religiosos de intolerância no Brasil e em São Paulo. Então, você formar pessoas da Guarda Municipal, você formar a Guarda Municipal, você lembra daquela maior curso de formação em direitos humanos e atendimento humanizado que eu falei? Então, eu estou falando disso. Aí você pegou um belo de um exemplo prático. Os agentes públicos, eles têm que ter capacidade de identificar esses pontos e de saber como fazer essa prevenção. E saber que isso é um problema. Porque é incrível como as pessoas não conseguem perceber que isso é um problema, né? E ele é um problema efetivo. Então, além de formar isso, eu acredito que uma campanha que está prevista no nosso programa, de respeito à liberdade religiosa, ou seja, o Estado se posicionar a favor do respeito da liberdade religiosa, hoje, inclusive, é fundamental por conta da conjuntura política que a gente vive. Então, se você tiver o município de São Paulo falando, vamos respeitar, espalhando cartaz, fazendo debates e diálogos, isso é uma forma de promoção dentro de uma política pública. Tá bom? Encerrei. Você quer falar alguma coisa, Érica? A gente... Então, eu quero falar, assim, é importante tratar o assunto dos direitos humanos de forma interdisciplinar, né? É necessário que haja educação em direitos humanos, é necessário que haja campanhas de direitos humanos, a conscientização da população, né? Que começa dentro da escola e continua nas ruas, e continua nas repartições públicas, e no cumprimento do dever das leis de assistência que preservam os direitos humanos, né? Na humanização
da sociedade. É uma coisa que é ampla, envolve todos os setores, né? Todas as secretarias envolvidas, não somente uma única. É isso. A Letícia ou a Neudes vão querer comentar? Eu acho que foram bem respondidas pelo Leandro, né? E agora com o complemento da Érica, só vale ressaltar também que é isso, a Secretaria de Direitos Humanos já existe, né? E aí já tem programas, por exemplo, que atuam com essas questões abordadas dentro das perguntas. E seria interessante, então, a gente fomentar essa efetividade do cumprimento dessas atuações e legislações, né? Então, por exemplo, dentro da Cracolândia, como o Leandro bem pontuou, já é uma discussão se isso entra numa discussão de saúde pública. Só que nós temos também o programa Pop Rua, que lida com pessoas em situação de rua, e nesse sentido também abarca a questão da Cracolândia. E aí talvez seja o caminho da gente potencializar esses mecanismos que já existem dentro da Secretaria de Direitos Humanos e fazer com que eles, de fato, atinja essa população e diminua esses problemas que já são históricos, né? Então, só reforçar a importância da secretaria, que ela já existe, né? Que a gente não está inventando a roda, que, na verdade, a nossa ideia é pensar nessa reestruturação da Secretaria de Direitos Humanos e potencializar as ações com o olhar das transversalidades, né? E pegando as especificidades dos grupos. Isso mesmo. Perfeito. A Thelma sempre contribui bastante aqui para o debate, para a reflexão, fez alguns comentários, dentre os quais ela alerta para não confundir as competências das políticas de assistência social e de direitos humanos, né? Ela coloca que as políticas de direito de assistência social, e ela é assistência social, ela é assistente social, tem autoridade para colocar isso de forma bem clara. Ela coloca que elas são bem definidas nacionalmente, tá certo? Então, ela dá essa sugestão para não misturar. Bom, não tem mais questões aqui, mas eu vi o presidente anotando muita coisa aí. Então, acho que ele vai querer fazer um comentário aqui antes da gente encerrar esse encontro de hoje. Bom, na verdade, eu sempre que participo aqui para aprender, eu fico anotando as coisas aqui para ver se posso dar alguma contribuição. Primeiro, parabenizar a Érica, a Neudes, a Letícia e o Leandro, que foram... Está muito bonito. Ou seja, a proposta que você está trazendo aqui, esse grupo está trazendo, é a antítese do que se faz hoje aqui na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura. Ou seja, realmente é para mostrar para esses caras que, na verdade, eles estão equivocados. Você pegar que já teve 5 secretários de assistência social aqui nesse governo, com 3 anos e meio, teve 5 secretários, e um deles é esse que propôs aí fazer o tal do farináceo, a ração para os alunos, aquelas coisas todas. Você vê a ideia com que a gente está lidando dentro dessa prefeitura. Segundo, eu estava ouvindo bem aqui a nossa querida Érica, eu fiz um trabalho enquanto dirigente sindical, junto com o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho aqui de São Paulo, na questão do deficiente. Porque é um problema muito grande de você cumprir aquelas cotas que a legislação exige. Porque nós temos, na época, provavelmente isso seja maior hoje, em torno de 14 milhões de deficientes cadastrados. E você teve, por exemplo, um período aqui que houve falta de anões para ser contratado. Então, virou uma briga para contratar anão, porque tem algumas profissões que vocês são passíveis de você colocar deficiente. Por exemplo, transportador de valor. Como é que você vai botar deficiente junto para transportar valor? Não pode, então teria que ver outra tipo. É uma discussão um pouco mais complexa, e aí você tem toda a razão. Analisar cada tipo de deficiência, primeira coisa. Segundo, como é que reinsere no trabalho? Porque, às vezes, eu sou um analista de sistema, minha profissão. Estou de moto, eu perco uma perna, perfeito? E fico com uma prótese de perna, eu sou deficiente. Concorda, Érica? Está correto o raciocínio?
eu entrei no rol, mas isso não afetou a minha capacidade de profissional de tecnologia da informação, nem nada. Ou seja, precisa ver cada uma das deficiências, o que é que você pode realmente ser tomado. Eu creio que a ideia que vocês estão trazendo realmente é uma ideia bastante diferenciada. O Leandro brinca, né, que vai se ganhar prêmio na ONU, essas coisas todas. A gente, se conseguir implementar, já valeu a pena, não precisa de prêmio de ONU, coisa nenhuma, você entendeu? Porque não é fácil você convencer as pessoas nessa questão dessa transversalidade que vocês estão propondo dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos. Ela já existe hoje aí e está dispersa em vários lugares, é concentrar essas coisas, por isso que eu acho que foi o André que falou da ideia de, olha, será que isso não vai parecer que nós estamos criando uma nova, gerando despesa pública? Não, na verdade você está juntando coisas e atuando dentro da mesma que já existe, até sendo mais eficiente. No mais, eu creio que agora a gente aprofundar um pouco mais essas coisas para que a gente possa utilizar. O problema mais pesado que eu vi em toda a apresentação aqui, Leandro, Érica, Neudes, Letícia, é a questão da Cracolândia. Esse eu acho que é o calcanhar de Aquiles da cidade de São Paulo. E eu acho que nós temos que pensar numa solução para isso. Isso me levou a lá 1930, quando Washington Luiz disse que a questão social é um caso de polícia, né? E isso houve até um grande discurso de Getúlio, que a questão social não é caso de polícia. Então, tem até um grande discurso sobre isso. E nós temos que usar essa coisa para ver como solucionar esse problema. Porque se a gente propõe, por exemplo, tem grupos que estão propondo a revitalização do centro de São Paulo. Recuperação do centro. Que você tem prédios que são de propriedade do governo, que podem ser utilizados para você remoldá-los ou fazer retrofits e criar apartamentos, tá? Mas como você faz isso com a Cracolândia ali? Você tem, primeiro, que solucionar o problema da Cracolândia. E, olha, quando a gente estuda o centro de São Paulo, é a área da cidade de São Paulo mais beneficiada em termos de recursos. São 6 estações de metrô próximas. É onde tem água, luz, esgoto, é onde tem banda larga, né? Tem de tudo que você imagina, escola pública, hospital, UBS, tudo tem no centro. E você tem todo esse abandono que, você veja, sai para todos os cantos. Então, eu creio que nós temos que dar uma boa pensada, e principalmente essa secretaria aqui, vai olhar a questão do direito humano, e aí pega como que, acho que foi o Jonas Duarte que fez a pergunta sobre a Cracolândia. Nós temos que achar uma saída para a Cracolândia. Pensa, como é que nós vamos apresentar uma proposta para solucionar o problema da Cracolândia? Eu acho que é isso que... E isso vai ser... se nós conseguirmos apresentar uma proposta e solucioná-la, porque eu acho que é uma questão só de dedicar não só uma estratégia, mas também recursos, porque para que você resolva esse problema. E eu creio que aí, você resolvendo isso, vocês poderá dar um exemplo a todos os outros estados e as grandes cidades no Brasil, porque nós sabemos que todas elas têm o mesmo problema. Cidades médias já estão tendo suas Cracolândias, essas coisas. No mais, é só parabenizar, viu? Eu atuar essa questão da Cracolândia e soluções de polícia pública efetiva. E nós vimos que esse governo, todos os governos anteriores, foram mexer na Cracolândia de forma equivocada. Polícia e acabou, né? É um problema de polícia. Então, aqui, nós sabemos que é de saúde pública e ver como é que a gente resolve isso. Eu não tenho a resposta ainda, então, tenho lido muito para poder ajudar, porque eu acredito que isso vai ser um tema constante no debate de candidatura de prefeito. Se você tiver alguma coisa que possa dar e não seja tão, eu diria, superficial a resposta, você poderá realmente apresentar alguma coisa. No mais, parabenizar todo mundo. Segundo, agradecer aqui a presença do PDT de Indaiatuba, que está prestigiando a nossa reunião. Que coisa agradável. Fico feliz, viu, que nós possamos ter o PDTs de outros municípios, diretório de outros municípios, porque é para isso que a gente faz isso mesmo, para que a gente possa compartilhar o trabalho que tem sido feito pelos grandes grupos de trabalho nosso aqui, de grande competência, grande dedicação, e com produção de documentos, como você pode ter visto aí,
realmente muito legal, tá bom? Obrigado, Leandro, obrigado, Letícia, obrigado, Érica, obrigado, Neudes. Obrigado, Jean. Valeu. Neto, posso falar uma coisa para o senhor? Sempre, minha amiga, sempre. É o seguinte, Com você. a Cracolândia, ela tem alguns projetos atuando lá ao redor, já com algum desenvolvimento. Aí o Dória entrou e fez aquele desmonte, que foi uma vergonha para nossa capital, porque existiam alguns projetos ali de assistência social, psicológica, multidisciplinar, um trabalho maravilhoso sendo feito, né? Aí veio Dória, pega, joga água, todo mundo, decide, e fez uma bagunça, né? Então, eu sinto que precisa fazer um resgate desse trabalho humano, de chegar junto, porque assim é muito complicado, não depende de um só querer, é um multidisciplinar e muito sério mesmo, e assim, direitos humanos, eu vejo que tudo que a gente trouxe aqui hoje, tudo é importante. É o direito da liberdade de crença, o respeito ao negro, o respeito ao deficiente, o respeito a todas as comunidades de gênero e identidade, classe social, periferia, etc., etc. É uma coisa muito ampla, né? A gente não pode olhar só para a Cracolândia, porque tem muito direito humano sendo desrespeitado na nossa cidade, tá? Então, vamos pensar com carinho nisso aí que o senhor pediu, mas vamos pensar também com carinho em tudo isso que a gente trouxe hoje aqui. Claro, não, eu não disse isso, eu disse que nós temos um calcanhar de Aquiles específico ali na Cracolândia. Esse é um calcanhar de Aquiles. Quer dizer, toda a revitalização do centro, tudo que você imaginar para o centro, porque as outras políticas nós temos que atacar. Agora, esse eu diria que é um problema muito grave que a gente tem no centro velho da cidade de São Paulo, que em qualquer país do mundo o centro velho sempre foi muito recuperado para que você possa ter um potencial turístico, potencial urbano, social, todo completo. Então, nesse sentido, eu acho que você tem razão no geral, mas eu estou dizendo, nós temos um calcanhar de Aquiles. Esse calcanhar de Aquiles nos infelicita muito. Quem passa ali por aquela rua sabe, eu fico muito perto dali, eu sei o que é aquilo. Então é isso, pessoal. Lembrando que esse vídeo ele vai estar disponível a partir de amanhã no canal do PDT Municipal no YouTube. Esse material que o Leandro apresentou também vai ser disponibilizado via WhatsApp e que a partir da próxima semana os nossos encontros serão às terças e quintas a partir das 19 horas, tá bom? Em nome da Fundação, desejar boa noite a todos, agradecer aí o trabalho desenvolvido no GT de Direitos Humanos ao Leandro e aos demais, e acho que é isso. Tchau, tchau e até a próxima.